Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje eu ensino vocês a fazerem essa maletinha aqui, ó. Aqui dentro tem 4 bolsos de plástico cristal. E apesar da peça ser com viés, tem várias dicas muito legais e importantes para facilitar o trabalho. Então eu espero muito que vocês gostem. Vamos lá? Para começar, a gente vai precisar, para nossa maletinha, um tecido externo, que bordei o nome já aqui, ó, e que untei na manta R1, e um tecido de forro, medindo 50 por 25, tá? Nas duas peças. Vamos precisar de viés, esse é o viés pronto que eu estou usando. Vamos precisar de botão imantado, ó, aqueles que você consegue encaixar. Então, a gente vai precisar de 2, 4 cursores, 4 zíperes. Como eu compro de metro, eu já cortei na medida de 23 centímetros. Vamos precisar de um pedacinho de alça de algodão. Se a sua alça já for decorada ou mais grossa, você não precisa encapar ela, tá? Ela tem 32 centímetros. Para a capinha da minha alça, 32 por 7. Como você vai saber a medida ideal? Se sua alça for mais fina, você vai, por exemplo, uma alça de 2 centímetros, você vai calcular o dobro mais a margem de costura, tá? Para poder ficar bem bonitinho. Vamos precisar de 2 plásticos cristal, medindo 6,5 por 60. 3 pedaços de plástico cristal, medindo 12 de altura por 22. E 2 pedacinhos de 6,5 por 22. Então, para montar nossa maletinha, são só esses materiais, mas precisa de muita atenção para confeccionar. Eu vou começar fazendo a alça e depois a gente já vai começar a fazer os bolsinhos. Costurei a nossa alça, agora com essa ferramenta aqui, ó, de desvirar a peça, eu vou desvirar e encaixar a alça e passar uma costura para prender a alça no tecido. Já fiz as 2 costurinhas aqui, a nossa alça de algodão tá aqui dentro, presinha, bonitinha. Vamos reservar para depois pôr no corpinho da maleta. Agora a gente vai pegar o zíper, 4 zíperes, e vamos cortar com o viés as tirinhas dele. Se você quiser fazer algo mais rápido, uma produção melhor, o que você pode fazer? Na hora de costurar, coloca um zíper atrás do outro, desse jeito, e estica o viés e passa uma costura de uma vez só, depois você só corta dividindo. Eu acho muito mais rápido e fácil. Você vai colocar o viés desse lado e desse. Ah, mas aonde eu costuro o viés? Não gosto de viés. O viés tem essa dobrinha aqui, ó. Tem essa dobrinha aqui. Tá vendo que eu tô marcando com a caneta? Ó. É exatamente nessa dobrinha que você vai costurar. Então, acabou aqui a dobrinha, ó. Você vai passar uma costura. Tanto de um lado quanto do outro. Se você tem dificuldade, você pode riscar com a caneta, essa daqui apaga com o calor do ferro, e passar a costura em cima do risco. Como eu sugeri, eu vou colocar um zíper atrás do outro e vou usar o viés de uma vez só para facilitar. Então, ó, costuro lá na dobra. Quando eu estiver acabando o meu zíper, olha aqui embaixo, eu venho com o outro. Deixo um espaço entre eles para saber onde eu vou cortar e continuo a costura. Eu vou fazer isso com os outros 2 e também do outro lado. Por que eu tô fazendo assim? Eu acho muito mais rápido e fácil, principalmente porque essa peça é sucesso
garantido. Aqui no ateliê a gente vende muito, então facilita na hora da minha produção. Então agora a gente corta a linha. Ó, tá tudo costurado de uma vez só. Vou cortar o viés. E agora eu vou costurar deste lado. Cuidado para você não costurar essa parte. Então já vinca o viés, deixa ele dobradinho bonitinho para poder costurar aqui, tá bom? Costurei o viés, ó, dos dois lados de todos os zíperes. Agora a gente vai colocar o plástico cristal. Vamos começar, tanto faz a ordem, tá? Mas o que deve ser formado? O menorzinho de 6,5 fica em um canto e o outro do outro. Isso é regra. Cada um vai ficar numa ponta. Os maiores que a gente cortou vem no meio. Então, vou mostrar, ó. O menorzinho, aí vem um zíper, um grandão, um zíper, outro grande, um zíper, o grande, o zíper e o menorzinho. Essa é a ordem que tem que ficar os bolsos, tá bom? Como que vai costurar? Como a gente já aprendeu o viés, agora é muito mais fácil. A gente só encaixa. Então eu vou tirar esses daqui para explicar melhor. Pego o meu plástico cristal, ó. Então eu encaixo ele aqui no meio do viés. Ó, encaixadinho. Se você quiser prender ele com um alfinete, pode. Mas você toma cuidado na medida do plástico com a medida do zíper, tá? Não pode ficar sobrando. Então, ó, eu encaixo e vou passar uma costura aqui embaixo prendendo o plástico no zíper. Deste lado eu vou pôr o plástico e fazer isso em todos e já mostro como fica. Lembrando que tem que ficar na ordem, os menores nas pontas e os maiores no meio. Costurei os plásticos e já coloquei o meu cursor e cortei os excessos aqui. Então, lembrando, os menores na ponta e os maiores no corpinho. Agora a gente vai pegar aqueles plásticos que medem 60 centímetros e vai colocar ele por baixo, ó. Então, esses aqui em cima. Vai ficar sobrando mesmo. Cortei maior justamente para isso, porque se faltar vai ser muito pior. Vou pegar os meus clips, prender a beirada do plástico com a beirada do meu outro plástico. Agora a gente vai passar uma costurinha aqui de um pé de máquina, prendendo o plástico com o corpinho. Você vai fazer isso também desse lado. Vou passar uma costurinha aqui prendendo os dois lados e depois vou costurar o viés, tá? Vou fazer por partes para ficar mais fácil. Uma dica que eu sempre dou para costurar plástico com plástico: passa óleo, pode ser óleo de máquina aqui ou óleo de cabelo. Eu uso de cabelo por causa do cheiro, que eu prefiro, sou bem fresca mesmo. Porque já me perguntaram outras vezes por que eu não uso óleo de máquina, é por isso, tá? Passa assim, ó, onde você vai passar com o pezinho da máquina, que vai ajudar a deslizar melhor. Costurei então o plástico, ó, aqui tá a minha costurinha. O plástico tá dobradinho aqui atrás, pra não atrapalhar. Vamos vir com o viés agora, ó, e costurar em cima dessa costura pra fazer um acabamento bem bonitinho. Vou costurar dos dois lados o viés, virar e rebater a costura. Pra quem já assistiu os outros vídeos no canal, sabe como fazer isso. Então, é bem fácil. Você vai fazer a costura novamente, na onde está dobrado o viés, virar e rebater o viés com a costura do outro lado. Olha, já costurei o viés e rebati ele aqui do outro lado, bem costuradinho. Então, ficou assim, ó, o nosso plastiquinho preso. Tá vendo? Esse daqui já é o bolsinho da nossa maleta. Então, a gente vai reservar agora e vamos trabalhar com o corpinho dela, tá? Ah, lembre-se de arredondar os cantinhos, tá?
Aqui eu fiz com 5 centímetros de diâmetro e arredondei. Então, marquei, ó, 10, 10, 10, 10, 10. Não sei se dá pra ver direito aí, porque minha caneta tá acabando. Quem quiser me patrocinar com as canetinhas, pode mandar, que a gente usa bastante. Nesse segundo retângulo aqui, ó, no nosso segundo retângulo, tá? Então aqui tem uma marcação, fiz com o giz para aparecer melhor aqui na câmera. Então, nesse segundo retângulo, medindo 10 centímetros, a gente vai medir 5, ó, e marcar aqui no meio. A minha alça, ela mede 3 centímetros. A partir daqui, eu vou marcar 1,5 para cada lado. Por que isso? Para a alça ficar certinha, para ela não fugir. Às vezes acontece da alça ficar um pouquinho para cá e um lado um pouquinho para cá, isso fica feio. Então, eu venho aqui, ó, 1,5, risco, 1,5 e risco. Nesse pequeno retângulo aqui é onde eu vou pôr a minha alça. Ó, deu certinho. A ponta da minha alça aqui, você pode prender com clips ou com a agulhinha. E a outra ponta vou prender aqui. Nosso retângulo, bem certinho, aqui. Mas para a alça ficar assim bonita, a gente tem que fazer mais uma costura nela. Então, eu venho aqui com a régua, vou medir 7 centímetros, ó, e riscar na própria alça. Fazer uma marcação aqui, ó. Dá pra ver? Aqui. Vou fazer isso do outro lado. Venho aqui, 5, 6, 7, risco. Isso significa que eu vou vir fazer uma costura em cima dessa, da própria alça, ó, aqui, viro aqui e vou ali. Se você quiser passar retrocesso aqui para ficar bem firme, pode fazer. Você vai fazer isso dos dois lados para a alça ficar bem bonitinha, tá? Ó, costurei a alça, passei aqui retrocesso várias vezes, ó. Então ela tá bem firme, bonitinha. Agora, a gente vai vir aqui atrás, medir com a nossa reguinha 4 centímetros por 4 centímetros desta ponta e nessa ponta. Então, vamos lá. Fazer uma marcação, que é onde a gente vai pôr nosso botão, tá bom? E a gente vem agora com o botãozinho de imã. Essa parte aqui, ó, a mais gordinha, é o que a gente vai encaixar aqui atrás, tá? Eles vêm com este gabarito. O que significa? Onde tá a bolinha, a gente vai pôr em cima da marcação que a gente fez do tecido. E esses riscos a gente vai riscar com a caneta ou com o giz, que vai ser onde a gente vai abrir com um negocinho de desmanchar a costura para encaixar o botão. Então, vamos ali. Eu venho com o meu gabarito, tá? Risco aqui, ó, dos dois lados. Eu venho na marcação. Venho com o meu desmanchador? Descosturador, essa pecinha aqui que eu não lembro o nome agora. Furo ela, ó, e corto até acabar o meu risquinho. Cuidado para não passar. Fazer isso do outro lado também. Venho com o meu botão, encaixo nesses furinhos que eu fiz. Ó. Coloco o gabarito, tá vendo que ele encaixa certinho? E abro cada perninha para um lado, nunca para dentro, tá? Jogo uma pra cá e uma pra cá. E o nosso primeiro botão tá colocado. Vamos repetir isso do outro lado.
Ó, os nossos botões já estão presos lindamente. Vou costurar a minha etiquetinha aqui embaixo, antes que eu esqueça, tá? Então, eu vou prender ela. E aí, o que a gente vai fazer? Costurar o nosso forro na peça. Como a gente vai fazer isso? Vamos virar, então, a manta pra cima e o direito do tecido pra cima também. Então, forro com forro, tá? Ó, forro com forro, assim. Beleza? Vou colocar grampinho em toda a volta para eu poder passar uma costurinha de segurança aqui. Não vamos fechar totalmente aqui embaixo, eu vou deixar um espaço para depois eu poder colocar um outro botão. Mas para colocar ele, a gente precisa ver na hora de fechar a maletinha a melhor altura. Então, eu vou costurar, já volto para mostrar como que ficou com o espacinho aberto. Costurei minha etiquetinha, prendi o forro na nossa peça. Agora, a gente vai fazer algumas marcações pro bolso, tá? Daqui pra cá, a gente vai começar. Então, da nossa aba, venho medindo 10 centímetros, faço um risco de giz aqui. Agora, cada uma vai ter 9 centímetros, tá bom? Então, venho 9. Essa última ficou com 10, só refilar aqui certinho, 10 centímetros. Então, 10, 9, 9, 9, 10, tá bom? Agora, com os nossos bolsos, a gente vai prender ele aqui na maletinha. Como? Vamos por partes. Primeiro, precisamos vincar os bolsos, tá? Pode fazer um risco com caneta? Pode, porque depois a gente vai cobrir com o viés. Eu não recomendo, mas para aparecer no vídeo, vou fazer. Se é para o bem de todos, eu vou deixar aqui, porque minha caneta é rosa, minha placa é rosa, vocês não vão ver, tá? Daqui a aqui, a gente vai fazer uma marcação no meio. Quanto que tá medindo? 10 centímetros, né? Aproximadamente 10 centímetros. Se você for contar do viés até o outro viés, 12 centímetros. Vamos marcar no meio. Então, venho com a minha régua. Ó, 6 centímetros. E risco. Vendo? Venho aqui. Tô contando desde lá de cima do viés, hein? Por isso 6. Se eu for contar daqui de baixo, 5. Ó, mais um risco. E o último neste daqui. Beleza. Por que esses riscos? Vou dobrar aqui em cima no meio e fazer um pique pra saber onde é o meio certinho, ó. Pequenininho. E um pique no meu tecido pra saber onde é o meio. Coloco pique com pique e prendo ele com um clips. Como a gente está trabalhando com plástico cristal, não recomendo usar a agulhinha. Então, meu pique com meu pique aqui. Ficou sobrando aqui do lado, tá vendo? Como que a gente vai fazer agora? Lembra o plástico que a gente deixou escondido aqui atrás, ó? A gente vai vir com ele pra frente até o canto do meu plástico encostar no canto do tecido. Deixa eu ver. Ó, então eu trago aqui, vai ficar uma dobra aqui embaixo, tá vendo, ó? E venho com o clips. Fazer isso do outro lado, ó, do mesmo jeito. Puxo pra cá. O cantinho do meu plástico até encontrar o meu cantinho do tecido. E prendo. Vou passar uma costura prendendo esse plástico no tecido, tá? Lembrando sempre de passar o óleo
pra ele poder deslizar, senão não vai deslizar, vai travar, vai ficar feia a costura, vai estragar sua peça. Lembra essa marcação aqui, ó, cor de rosa? Vai ter que bater com a branca, muito simples, só trazer ela pra cá. Então eu vou virar aqui pra ficar mais fácil pra mim, ó. Trago o risco rosa em cima do meu risco branco, olha só, e vou ajeitar aquele plástico que tava lá atrás, ó, beirada com beirada. Coloco um clips. Mesma coisa do outro lado. Ajeita bonitinho as marcações para o estojo não ficar torto. Vou fazer a mesma coisa nos outros pra gente colocar o viés aqui e depois fechar as laterais. Vai ser muito mais fácil para vocês. Então vamos lá. Essa última parte a gente ainda não vai colocar junto com esse risco, porque a gente tem que colocar o viés nele, tá? Então eu vou deixar por último, que fica mais fácil. Como que a gente vai fazer agora? Para não ficar dois riscos, duas costuras aparecendo do outro lado da peça, porque essa costura vai aparecer do outro lado, por isso muita atenção, fazer retinho, bonitinho, para não ficar feio do outro lado, tá bom? A gente vai cobrir com o viés. Eu vou vir com o meu viés. Você pode usar um viés mais fino, se você preferir, para colocar aqui, para ficar mais bonitinho. Eu vou vir com o meu viés, vou medir aqui, ó. Cortar, dobrar e costurar. Sem erro, né? Coloca bem em cima da marcação, bem bonitinho, certinho, para não ficar torto do outro lado. Tem que ter muito cuidado, mas isso não significa que você tem que desistir. Costurei, ó, bem bonitinho, e do outro lado tá aparecendo, mas tá retinho, tá vendo? Agora, a gente vai vir com o nosso viés e costurar esse pedaço. Primeiro, a gente costura só o viés. Tem que estar dobradinho, bonitinho aqui, ó. O plástico, ele já vai estar meio dobrado, acompanhando todo a dobra que a gente já tinha feito. Então é só vincar bem, vir com o viés, ó, e costurar. Só encaixar aqui e rebater a costura. E depois disso, desse lado, a gente vai colocar aqui, ó, em cima do risco e costurar, tá? Uma coisa importante, cuidado com a alça. Dobra ela para um ladinho aqui, ó, não deixa ela vir pra frente nem pra trás, porque se costurar em cima, vai ter que desmanchar e vai ficar feio. Então, coloca ela para um lado, vai ficar bem amassadinha, mas não vai pegar na nossa costura, tá? Ó, costurei o viés aqui, agora eu venho com ele certinho. Bordinha em cima do meu risco, ó, vou passar uma costura pra prender. Tudo costuradinho, bonitinho, olha só. Falta só fechar as laterais dos nossos bolsos. Como que eu faço isso? Eu faço mais ou menos assim. Eu abro ele, tá? A gente vai fazer dobras aqui nas laterais, ó. Dobra um pouquinho pra cá, o restante pra lá, ó. E passo uma costura. Tá vendo que tem uma dobrinha aqui e uma dobrinha aqui. Faço isso nos quatro, não tem que ser certinho, não tem uma regra, só tem que dobrar para dar certinho o espaço e ter essa profundidade no nosso bolsinho, bom? Fazer isso nos dois lados e já vamos colocar o botão e fechar nossa maletinha que está ficando quase pronta. Laterais costuradas, tá fechadinho. Precisamos colocar o botão deste lado para fechar nossa maletinha. Como a gente vai fazer? Como se fosse fechar ela realmente, ó. Então, uma maletinha, ela fica fechadinha assim, tá vendo? Em pezinha ficaria assim. Essa parte aqui, ó, tem que bater aqui em cima, ó. Faz o encaixe perfeito. Com o encaixe perfeito, a gente tem que sentir onde tá o botão. Ó, meu botão tá aqui. E fazer a marcação. Então, vamos lá. Meu botão tá aqui, ó. E vou fazer uma marcação com a caneta.
fazer a mesma coisa do outro lado. Lembre-se sempre, ó, de deixar retinho, certinho, pra não ficar torto na hora de fechar, senão cada uma vai ficar de um lado, vai ficar assim, não vai dar certo. Marcação é dentro, Giovana. Ó. Uma marcação aqui, outra aqui. Se você quiser conferir com a régua, ver se as duas estão na mesma direção, pode fazer, ó. A minha deu 4,5. Venho com o meu gabarito e vou fazer a mesma coisa que eu fiz com o outro. Então, ó, eu venho aqui, onde eu fiz a bolinha, um risco aqui e o outro aqui. Como esse tecido de forro não tem manta, eu aconselho colocar um pedacinho para garantir que o tecido não rasgue, porque ele vai ficar muito frágil só com ele e o botão. Então, você vai abrir a casinha aqui, ó. Lembra que eu tinha deixado um buraquinho? Faço um corte aqui e o outro aqui. Vou fazer a mesma coisa no pedacinho de manta, tá? Eu não marquei nem nada, ó, é no olho. Furo e rasgo. Venho com o meu botão, coloco aqui dentro, ó. Peraí que eu vou mostrar. Tá vendo que tá aqui dentro? Coloco a minha manta. Isso vai dar uma segurança para que esse botão não rasgue o tecido. Ó. E coloco o meu gabarito. Cada um para um lado a perninha. Se ajeita certinho. E pronto. Faz a mesma coisa do outro lado, depois termina de costurar onde ficou aberto. Botão colocado, agora a gente vai colocar o viés e finalizar nossa maletinha que está ficando maravilhosa. Primeiro vamos colocar o viés aqui, somente, porque se eu colocar tudo de uma vez, vai ter que fazer canto nitrado e é um saco fazer isso, também não gosto, não recomendo. Esse jeito é muito mais fácil. A gente vai pegar um viés de 25 centímetros, eu cortei um pouquinho maior. Vai costurar aqui, ó, naquela marcação e rebater do outro lado. Simples e fácil. Costurei o viés aqui e às vezes me falam que quando vai rebater, o viés não alcança. Por quê? Tem que cortar os excessos. Tá vendo que tá sobrando um pouquinho de manta? Isso vai fazer total diferença na hora de virar. Então a gente tem que cortar todos os excessos, tá? Então, corta o excesso, vinca bem o viés, ó. Vira a peça, só virar e rebater. Vai cobrir a costura que você fez lá atrás. Então, significa que tá certinho. Se ele não cobrir, se ficar aparecendo, tem excesso ou você costurou errado, costurou torto. Então, tem que acertar. Aham, rapidinho. Me fala pra onde? Ó, então eu costurei, rebati e tá bonitinho, tá vendo? Dos dois lados, preso, lindo. Agora a gente vai dar a volta em todo o corpo da maletinha com o nosso viés. Como que a gente vai fazer isso? Você vai colocar a ponta do viés aqui no cantinho e dobrar um pedaço, ó, pro outro lado. Tanto faz se você vai fazer daqui ou se você vai costurar desse lado, tá? Tanto faz. Você vai colocar essa dobrinha pra dentro, tá vendo? Um pedaço pra dentro e o resto pra fora. E vai passar a costura na beiradinha em toda a volta, vai virar e rebater. Ah, mas eu não consigo fazer isso. Vou deixar linkado aqui em cima nos cards e também no box de informações aqui embaixo
o vídeo do kit higiene que eu ensino a fazer isso, tá? Não tem segredo, é muito fácil. Depois que você costurar o viés e rebater, nossa maletinha vai estar pronta. O viés todo costurado, ó. Bonitinho, certinho. Agora é só fechar nossa maletinha. Então, ó, eu abri aqui o bolsinho, você abre o zíper e com a mão, ó, ajeita as laterais bonitinho pra ficar altinho. E fecha a maletinha. Tcharam! E esse foi o resultado da nossa maletinha. Olha só que charme que ficou. E aqui dentro eu organizei já com os materiais. Espero que essa maletinha seja um sucesso aí no seu ateliê, como é aqui no meu. Até o próximo vídeo, tchau!